Oi, crianças, tudo bem? Então, hoje eu vou contar para vocês a história dos hebreus, tá? Quem eram os hebreus? Eles eram um povo que estava sofrendo no Egito. Eles eram essas pessoinhas aqui, ó. Todas essas pessoinhas. Eles estavam lá no Egito e eles eram tratados como escravos, né? Eles estavam presos lá e lá morava também os egípcios, mas tinha também o faraó. E era esse faraó que coordenava tudo o que acontecia lá. E ele tratava os hebreus muito mal. E um dia, Moisés, que era um hebreu, escutou a voz de Deus. E Deus falou bem assim para Moisés: Moisés, vai lá e fala com o faraó e pede para ele libertar o meu povo. Pede para ele libertar os escravos. Então Moisés foi lá, obedeceu o que Jesus tinha pedido e foi falar com o faraó. Mas o faraó era muito bravo e tinha um coração muito duro e falou: Eu não vou libertar ninguém, eles vão continuar sendo os meus escravos. E Moisés voltou de novo. Só que não parou por aí. Moisés tentou por muitas vezes falar e convencer o faraó a libertar os hebreus, mas ele não queria. Mas Moisés desistiu? Não, Moisés não desistiu. Até que um dia o faraó falou: Tudo bem, eu vou libertar eles, eles podem ir embora. Então eles pegaram todas as suas coisas e começaram a se juntar e começaram a ir embora. E quando eles já estavam indo embora, já estavam chegando lá, já tinham percorrido um longo caminho, deixando o Egito para trás, o faraó se arrependeu da decisão que ele tomou. O faraó falou assim: Meus soldados, meu exército, meus homens de guerra, vão atrás dos meus escravos, vão atrás daquele povo. Então todos o exército, todos aqueles homens começaram a ir atrás deles, né? Começaram a ir atrás dos hebreus. E os hebreus começaram a fugir e começou essa corrida. E daí, no caso, eles foram correndo, até que chegou um momento em que eles não podiam mais correr, porque eles chegaram na frente de um mar. E tinha um mar na frente deles. E eles não tinham para onde eles irem. E eles começaram a falar para Moisés: Moisés, você não ia guiar a gente? Jesus não ia libertar nós da escravidão? Agora a gente vai ficar aqui? Seria melhor se a gente tivesse continuado no Egito como escravos. Agora os soldados do faraó vão matar a gente. E eles começaram a reclamar muito para Moisés. Então Moisés, ele se afastou das pessoas e foi falar com Deus. E ele falou: Deus, que seja feita a sua vontade, ajuda a gente aqui. Como que a gente vai fugir? Como que a gente vai se libertar? Então, Jesus falou assim: continuem a marchar, continuem andando. Então, o que que eles fizeram? Eles continuaram andando. E Jesus foi lá e abriu o mar para eles. E eles passaram pelo mar. E eles foram andando e passando. E a Bíblia fala que as águas pareciam muros do lago deles, né? Até que eles conseguiram passar. E o exército do faraó viu toda aquela cena em que eles passaram pelo mar e pensaram: se eles podem, nós também podemos. Então eles começaram a atravessar o mar também. Só que quando eles estavam na metade do caminho, quase chegando, Jesus, Deus, foi lá e fechou de novo o mar. E a palavra fala que eles foram engolidos pelas águas. E os hebreus, então, depois que eles atravessaram o mar, eles glorificaram a Deus, porque eles se tornaram verdadeiramente livres. Não ia ter mais escravos, eles não seriam mais escravos, não teria mais prisões, e Jesus tinha libertado eles. Essa palavra, ela tá lá na Bíblia, no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, no capítulo 14, né? E o que a gente pode aprender com essa palavra?
Primeiro a gente aprende que quando a gente faz a obra de Deus, como Moisés, sempre tem uma finalidade, sempre tem um propósito. Então, sempre que Deus fala no nosso coraçãozinho, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus, né? Porque sempre vai ter um propósito, sempre tem algo por trás, né? Sempre é o plano de Deus. E o plano de Deus é sempre de bom, ele sempre pensa o melhor para nós, né? E Deus, ele não gosta de ver o seu povo preso como escravo, né? Nós somos livres, Deus nos libertou. Então a gente não deve ter medo do pecado, a gente não deve ter medo de nada, porque nós somos livres, né? Deus nos fez livres, tá bom? Não se esqueçam disso. Beijo!